Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje nós estaremos aí completando, né, o Mateus capítulo 5, onde a gente deu início, e hoje nós vamos terminar, tá? Então nós estaremos lendo do versículo 21 em diante. Leremos o restante de todo o capítulo, tá? Lembrando que é um estudo simples, leitura do texto, explicação do texto e, por final, uma aplicação, tá bom? Vamos lá? Mateus, então, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhe digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Versículo 33. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhe digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de você seja sim e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, pois ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Até aí. Então, gente, esse foi o texto de hoje, tá? Nós temos bastante coisa para ver. Então, eu vou procurar dar uma resumida, tá? Para a gente poder ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente leu do versículo 21 em diante.
né? E o versículo 21 ele é exatamente a continuação dos versículos anteriores, né? Onde Jesus diz que veio dar um novo sentido à lei. E é isso que ele começa a fazer então dos versículos 21 para frente, tá? Nessa primeira parte, do versículo 21 até o 26, Jesus vai falar sobre uma lei muito conhecida, que é a lei não matarás, né? E ele fala, né? Está escrito, não matarás. A lei nos diz, né? Vocês ouviram que foi dito, não matarás. Mas eu, porém, vos digo, qualquer um que sentir raiva do seu irmão já será julgado. Então os judeus, eles eram muito bons em cumprir a lei. Eles não matavam, de fato, né? Eles cumpriam a lei. Mas eles continuavam alimentando raiva no seu coração. Depois Jesus vai dizer, né? Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, já será julgado. Então, é isso, né? Não adianta nós cumprirmos a lei no sentido de não matarmos, mas dentro de nós matamos a pessoa. Nós continuamos falando mal, insultando, né? E os judeus, eles continuavam servindo a Deus, né? Servindo a Deus. Então Jesus vem e diz, olha, se você for oferecer a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali, vai lá, se reconcilia com o teu irmão e depois você vem e ofereça a sua oferta. Sobre o que Jesus está querendo nos dizer? Não adianta você querer servir a Deus com o coração desse jeito, né? Vai lá, procura te reconciliar. E ele encerra dizendo, olha, faça isso depressa antes que o teu irmão te leve a julgamento, né? Então aqui Jesus ele nos ensina algumas coisas básicas, né? Sobre o nosso coração. Como está o nosso coração, né? Não estamos matando literalmente, mas dentro do nosso coração nós continuamos alimentando raiva, né? Na segunda parte ali, dos versículos 27 até o versículo 30, é mais ou menos o mesmo sentido, né? Ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Então é a mesma coisa. Então os judeus, eles não adulteravam, mas eles viviam dentro do seu coração desejando a mulher do próximo, né? E Jesus vem e diz, olha, se você alimenta isso no seu pensamento, você já está pecando, né? Então, é sobre isso que ele fala, né? E depois ele fala sobre nós sermos radicais com o pecado, né? Então, ele vai falar do versículo 29 para frente, né? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca e lança fora, porque é melhor você entrar na vida sem um olho do que com os dois olhos você ir para o inferno. Se a tua mão te fizer pecar, corta e lança fora. Sobre o que Jesus está falando, né? Ele não está querendo falar literalmente que você deve arrancar o seu olho, né? Ou que você deve cortar a sua mão. A mensagem que Jesus quer transmitir é que o pecado ele precisa ser levado tão a sério, mas tão a sério, que nós precisamos agir de forma radical. É sobre isso que Jesus está falando, né? Depois, nos versículos 31 e 32, então, Jesus vai falar sobre o adultério. E a lei, ela permitia mandar a mulher embora por qualquer motivo. E Jesus vem, então, e dá um novo sentido para isso, né? E ele diz que é somente em caso de adultério, né, que isso pode ser feito, tá? Dos versículos 33 até o 37, ele vai falar sobre os juramentos, né? Então, o que os judeus eles tinham por costume fazer? Nós precisamos olhar para o costume da época para podermos entender o texto à luz disso, né? Então, as pessoas da época elas faziam muitos juramentos para validar o que elas estavam falando, né? Então elas costumavam jurar, né, por Deus, jurar pelo céu, jurar por si mesmas, né? Então Jesus vem e cancela isso, né? Jesus diz, olha, não jurem, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, né? Então nós precisamos ter palavra, e o nosso sim, ele deve ser sim, o nosso não, ele deve ser não, né? E Jesus fazendo isso, ele também acaba corroborando com outra lei, né? Que é a questão do não tomar o nome de Deus em vão. Então as pessoas, elas, infelizmente, acabavam pecando nesse sentido, né? De tomar o nome de Deus em vão e fazer muitos juramentos pelo nome de Deus, por Deus, pelo céu. E ele, então, ele vem e ele diz, não, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, né? Depois do versículo 38 até o 42, ele vai falar sobre a vingança. A mensagem que Jesus ele quer nos passar é a seguinte, que nós não devemos pagar o mal com o mal, tá? Romanos, tá? Capítulo 12, versículo 21 diz assim, ó, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal
com o bem. Então nós poderíamos resumir do versículo 38 até o 42 exatamente isso, né? Jesus diz, né? Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa, né? Se um soldado estrangeiro forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2 quilômetros. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz, né? Ninguém resiste a golpes de bondade. Ninguém resiste a golpes de bondade, né? Então, é sobre isso que Jesus está falando, né? Que nós devemos vencer o mal com o bem, tá? Depois, então, dos versículos 43 até o 48, ele vai nos falar, né, sobre nós amarmos os nossos inimigos. E por que nós temos que amar os nossos inimigos, né? E o motivo que Jesus nos dá é porque Deus é assim, né? Então ele diz, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Então Deus é assim, né? E ele diz, né? Deus ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Deus ele faz com que o sol brilhe sobre os que fazem o bem e sobre os que fazem o mal, né? E depois ele continua dizendo, né, para resumir assim, que não há mérito em amar os que nos amam, não há recompensa. Que recompensa há, né, se nós amarmos os que nos amam, os que nos tratam bem? Não há recompensa, não há mérito, isso é algo comum, isso é algo que todo mundo faz, até os maus, né? Até os maus amam aqueles que amam eles, né? E no versículo 48 diz assim, portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. E aqui eu já gostaria então de fazer a nossa aplicação, tá? A palavra perfeito aqui, ela tem o significado de completo, de maduro, de pleno, tá? De maturidade mesmo, né? De chegar à maturidade. E a pergunta que fica é, somos maduros? O que você responderia? Você é alguém maduro? E isso não tem a ver com idade, tá? Isso não tem a ver com idade, né? Podemos ter pessoas mais velhas que são imaturas e podemos ter pessoas mais novas que já são mais maduras, né? Para sabermos se somos maduros, nós precisamos ter um parâmetro de comparação. Qual é o parâmetro de comparação? Deus, Jesus, né? Então, eu não sei se vocês perceberam, mas desde o versículo 21 até aqui, o versículo 48, o tempo todo Deus está nos chamando a sermos parecidos com Ele. Não apenas externamente, mas internamente. A termos um coração parecido com o coração de Jesus, né? A termos uma mente parecida com a mente de Cristo. Então que venhamos, né, nos autoavaliarmos e ver o que ainda há em nós que é diferente de Jesus. Que venhamos avaliar não apenas os nossos comportamentos externos, mas o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso interior, né? As nossas intenções, motivações, sentimentos, e que venhamos orar por nós mesmos, orar, né, pedindo que Deus nos ajude a nos tornarmos mais parecidos com o seu Filho Jesus. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, se a Bíblia diz que é possível, é porque é possível, né? Deus não iria nos iludir, nos dando uma tarefa impossível de ser realizada. Não, é possível nos tornarmos mais parecidos com Jesus, tá? Eu encerro assim, quero orar por nós, tá? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por cada um que está assistindo esse vídeo, obrigado pela tua palavra que é tão rica, que nós venhamos, Pai, nos autoavaliarmos, que nós venhamos avaliar, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas intenções, e que nós venhamos, Pai, nos esforçarmos para nos tornarmos mais parecidos com o teu Filho Jesus. Não apenas no nosso exterior, nas nossas atitudes e comportamentos, mas nas nossas vontades, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas intenções. Sim, Senhor, essa é a minha oração e eu a faço em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Era isso. E em breve aí nós já teremos o nosso próximo vídeo aí. Estaremos entrando no capítulo 6 de Mateus, tá certo? Deus abençoe.